programa Direito em Pauta de hoje tem como tema a agricultura familiar e o Código Florestal. E o convidado do programa é o deputado federal Zé Silva. Deputado, no bloco anterior você estava falando das conquistas, né, das questões da agricultura familiar para a permanência do homem no campo. Como o senhor analisa a importância da agricultura familiar hoje no Brasil e especialmente em Minas Gerais? Bom, depois dessas conquistas que nós citamos da agricultura familiar, ela é uma agricultura que faz parte do agronegócio, até um ponto importante a debater, não há necessidade de criar esse confronto, né? Agricultura de larga escala e agricultura familiar. Ela tem uma importância, primeiro, ela transmite de geração para geração as tradições familiares. Ela é aquela agricultura onde lá no bairro rural, na comunidade rural, as tradições da gastronomia, da comida, do cultivo ao solo. Então, isso é a primeira importância da agricultura familiar, a identidade cultural de um país, de uma nação. Segundo ponto, a agricultura familiar foi a grande responsável do Brasil na crise mundial econômica que aconteceu e que países como o Chile, que pensa só em exportar, entrou numa crise sem saída, e o Brasil não entrou na crise, é claro, pelas políticas públicas, mas especialmente pela agricultura familiar, porque ela tem a garantia da produção dos alimentos, né? Garante hoje, para você ter uma ideia, 70% dos alimentos que todas as pessoas têm na mesa todo dia vem da agricultura familiar. Então ela garante os produtos para o mercado interno, ela é uma agricultura que utiliza maior quantidade de mão de obra por área. Então se você tiver uma área que é 1 hectare, que é como se fosse um campo de futebol, a agricultura familiar, ela utiliza ali, se for, por exemplo, plantando morango, utiliza na época da colheita 21 pessoas. Se for outras frutas, hortaliças, 5 pessoas. E uma agricultura de larga escala, que tem também muita importância, produzir soja, o milho e outros produtos para exportar, ela já utiliza, por exemplo, a cada 100 hectares uma pessoa, porque utiliza uma mecanização, produz produtos de larga escala, né, que é mais mecanizáveis, né? Então, a agricultura familiar utiliza mais essa mão de obra. Ela tem outro ponto fundamental, de agregação de valor. Você tem hoje, por exemplo, um produto que tem a cara de Minas, uma grande empresa que faz queijo, um grande laticínio, ele faz 10, 15, 20 mil queijos por dia. Só que é um queijo com aditivo químico, sim, diferenciado. Já o agricultor, o queijo Minas e artesanal, é aquele que o agricultor, com seus filhos, com o genro, com a nora, com a tia, levanta de manhã, vai no curral, produz o leite com alta qualidade, produz um queijo que ele tem mais do que só o coalho, o sal e o leite, ele tem a história da família. Isso tem valor, sabe? Isso agrega valor. Os países como a França, a Itália, colocam nesse produto o valor cultural, o valor das gerações ali. A goiaba, por exemplo, uma grande empresa, ela vende o doce de goiaba feito em larga escala. Agora, o doce feito pela Dona Maria, lá no bairro rural do Córrego do Sapé, ele tem aquela história, tem um sabor diferente, artesanal. Sim. Então, a agricultura familiar tem esse valor, que ele é imensurável, esse valor, sabe? Qualquer preço, dependendo de que você criar ali, em cima daquele produto, ele tem essa agregação de valor. Se falar em números, nós podemos falar em números também, sim, né? Para você ter uma ideia, o Brasil hoje tem 5.182.000 propriedades. Dessas, 90% são de agricultores familiares. Esses 90% representa 24% da área do país. Então, você vê que é muita gente numa área pequena. Outro número fundamental, se você somar toda a riqueza, todo o dinheiro que a agricultura brasileira, vamos falar, fecha o caixa no final do ano, 38%, quase 40% vem da agricultura familiar. Então, você vê que ela é importante, como eu citei, nas questões culturais, da tradição, mas é fundamental também na economia. No giro do dinheiro, de gerar renda, gerar qualidade de vida, né? E outra informação importante, de cada 10 empregos que é gerado no campo, 7 vêm da agricultura familiar, exatamente pela sua característica, né? Sim. Então, assim, falar dessa importância da agricultura familiar, ela nos leva a mostrar também um horizonte muito próspero para o país. Então, o Brasil, como eu disse, tem 5.100.000 de propriedades,
4,2 milhões basicamente são de agricultura familiar e que garante essa produção para o mercado interno, sabe, da alimentação escolar e a alimentação dos produtos com maior valor agregado. Certo. E agora nós temos um ponto importante nessa questão toda, principalmente tanto para a agricultura familiar quanto para os grandes fazendeiros, que é a questão do novo Código Florestal. De que forma isso vai influenciar na questão da produção de alimentos, das culturas hoje no Brasil? Primeiro, o Código Florestal, ele se fazia necessário. É um debate feito no país nos últimos anos. Eu acho que eu tive assim, o privilégio de chegar no Congresso Nacional num momento tão especial, em que os debates mais acalorados e mais pragmáticos aconteceram nesse momento agora, de 2011 para cá. A presidenta Dilma, o projeto que foi aprovado na Câmara e no Senado, ela vetou 12 pontos desse projeto e, em seguida, ela mandou para o Congresso Nacional uma medida provisória ajustando os pontos que ela vetou. Sim. E eu tenho até a honra, como extensionista, agrônomo e pequeno agricultor, de fazer parte da comissão especial, que analisa os vetos e analisa especialmente essa medida provisória. Mas o que se impacta na vida dos produtores? Vamos falar de Minas, por exemplo. O café, com a lei que existia até o dia da sanção da presidenta Dilma, metade do café de Minas teria que desaparecer, como é o caso no sul de Minas. Eles são plantados em encostas. Sim. E pela antiga lei isso desapareceria. É o que, quando vocês ouvirem falar, a área consolidada. O que é consolidado? Do jeito que está a produção, vai permanecer. Isso foi uma grande conquista. No sul do país, por exemplo, o arroz, vai permanecer a produção de arroz. A maçã de Santa Catarina desapareceria, vai permanecer também. E o que mais impacta e influencia hoje é em relação às áreas de preservação permanente. Tem um curso d'água, aquela largura daquela área que tem que ser recomposta se a pessoa não tiver. Eu analiso que o veto e esse novo código têm avanços. O primeiro deles, eu tenho costumado falar que a gente briga pela justiça fiscal. Uhum. O que é a justiça fiscal? Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos impostos. É isso que a gente quer. Essa medida provisória que a presidenta Dilma mandou para a Câmara Federal e para o Congresso e para o Senado, e que eu faço parte da comissão que analisa, eu tenho uma posição clara, eu estou falando de justiça ambiental. Então, aqueles produtores que têm uma área maior, vai recompor uma área maior nas margens dos rios. Aquele que tem uma área menor, vai recompor uma área menor. Então, para tranquilizar os nossos agricultores e também os nossos ambientalistas, nós vamos preservar e, ao mesmo tempo, produzir alimentos. Não vamos reduzir a produção de alimentos. E aí, como que isso vai acontecer? Então, quem tem até um módulo fiscal, que varia de 5 a 110 hectares, aqui deve estar na casa dos 20 e poucos, 25 hectares, ele vai, se tiver um curso d'água de até 5 metros, ele vai recompor 5 metros de cada lado desse curso d'água. Isso representa 81% das propriedades. Sim. Aliás, 65% das propriedades. Quem tem até 2 módulos, que daria em torno de 50 hectares, ele vai recompor 8 metros. Aí já representa 81% das propriedades. Então, você veja bem que tem a justiça ambiental. Com certeza. Quem tem mais, recompõe mais, quem tem menos, preserva menos. E outro ponto que é importante, se o agricultor tem ali, na margem do curso d'água, na margem do rio, a área de preservação permanente, para chegar nos 20% que ele tem de reserva, ele vai somar essa área e completar, ou seja, a reserva legal e a área de preservação permanente tem que somar 20%. E um ponto fundamental, por exemplo, eu estava num município no Alto Paranaíba, em Carmo do Paranaíba, a indignação do agricultor é que ele tinha 10 nascentes dentro de uma área de 5, 8 hectares. Então, basicamente, 70% seria a área de preservação permanente. Na proposta da medida provisória, essa área de preservação permanente não pode superar 10% da propriedade. Um excelente. Então, nos próximos 45 dias, nós estaremos lá no Congresso Nacional muito atentos. É evidente que nós ter até segunda-feira para apresentar emendas à medida provisória. Eu creio que eu deverei apresentar pelo menos uma emenda, que é no sentido de que o produtor possa receber, aquele que preserva, o dia que ele preservar, ele receber um valor, porque a sociedade precisa pagar um serviço que o agricultor presta. Com certeza. E um outro ponto que é fundamental também, para dar tranquilidade ao agricultor, vai ter um negócio um documento que chama Cadastro Ambiental Rural, que, segundo a ministra
do Meio Ambiente, eu estive com ela na quinta-feira, com o ministro da Agricultura, com o ministro do Desenvolvimento Agrário e a ministra da Casa Civil, Ideli Salvati. Eu me reuni com eles. Segundo ela, custa 30% esse cadastro. Então, o agricultor vai procurar um escritório do órgão ambiental ou da prefeitura, quem vai coordenar serão as prefeituras, e vai dar todas as informações da sua propriedade. Ao fazer aquilo ali, ele vai ter 5 anos que ele não vai ter nenhum problema ambiental. Então, isso dá uma tranquilidade jurídica, dá uma tranquilidade para os nossos agricultores continuar produzindo alimentos. O senhor chegou a citar a questão de não reduzir a questão da quantidade de produção de alimentos. O senhor acha que com as tecnologias hoje, os novos processos de produção, isso, mesmo reduzindo um pouco a área de produção, não vai afetar em nada? Não, não vai afetar. E nós não vamos, com o Código Florestal, nós não estaremos reduzindo a área de produção de alimentos também não. Nós estaremos mantendo, até por isso que nós estamos falando que tem áreas consolidadas. Então, do jeito que está produzindo, nós vamos continuar produzindo. Mas, até eu como agrônomo, me considero um cientista, né, do solo, né, da agricultura, e quero que homenagear a nossa querida Emater de Minas Gerais, né, que estou há mais de 20 anos. A tecnologia é exatamente isso, você produzir mais, respeitando o meio ambiente e gastando menos. Então, se a gente analisar na década de 70, o cerrado, que é um dos 6 biomas do país, que representa 23% de toda a área agricultável brasileira, a gente brincava na região de Uberaba, Uberlândia ali, que o cerrado só servia para criar seriema e ter lobeira, que é uma planta nativa lá. E hoje não, são um dos solos mais produtíveis, mais caros do mundo. Com certeza. Produz mais soja que os Estados Unidos. Isso foi exatamente a tecnologia, né? Então, eu tenho muita confiança, né? E quando a gente fala dessa questão da tranquilidade de produzir, eu queria só pedir uma licença para você para falar de um assunto fundamental. Em 2011, eu estou presidindo a Frente Parlamentar de Extensão Rural e presido também a Subcomissão de Agricultura Familiar e Extensão Rural, que, aliás, foi toda a minha vida esse trabalho. Estivemos todo o ano de 2011 trabalhando, foi aprovado pela Câmara Federal, pela Comissão de Agricultura, para criar o Sistema Brasileiro de Assistência Técnica e Extensão Rural. Tem um fundo nacional, os estados aderiam a esse fundo nacional, os municípios aderiam aos fundos estaduais, para a gente ter mais técnicos. A Emater, por exemplo, tem 1.000 e poucos, quase 2.000 técnicos. Precisa ter 5, 6.000, eu falo com toda tranquilidade. Não tem porque os estados pagam 80% a 90% do custo da Emater, do apoio ao pequeno agricultor, ao agricultor familiar, e o governo federal paga só 10%. Então, nós queremos que seja mais equitativo esse pagamento. Então, seria um sistema que iria coordenar o trabalho de todas as Ematers do Brasil, e essa ideia, basicamente, ela foi construída na nossa gestão na Emater, na Associação Brasileira de Emateres, e levamos esse tema para o Congresso Nacional. Então, até que nunca tinha tido na Câmara Federal uma subcomissão para tratar da agricultura familiar e da extensão rural. E, graças a Deus, conseguimos ter uma adesão de 100% dos parlamentares, e hoje esse tema da agricultura familiar e da extensão rural é um dos pontos principais da pauta do debate dentro do Congresso Nacional, especialmente na Comissão de Agricultura. Deputado, nosso tempo é curto, mas eu agradeço por o senhor ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, deixo aqui um abraço muito especial a toda a região aqui. Eu tenho uma satisfação muito grande, eu gosto de falar quando eu estou aqui no Sul Maravilha, eu sinto muito engrandecido de ser mineiro. E se alguém tiver algum questionamento, alguma coisa, você poderia deixar um endereço eletrônico, um telefone de contato? Ok. Pode ser Zé Silva, zesilva.com.br, o telefone 61-3215-5573. Será uma honra estar interagindo com os seus telespectadores. Muito obrigado. E o programa Direito em Pauta fica por aqui. Mas você pode enviar críticas e sugestões através da nossa página na internet, www.tvalfenas.com.br, ou através do telefone 35 3299 3880. Até o próximo programa.